Maio 19, 2 Reis 23, segunda parte. Então o rei Josias ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Ou seja, eles tinham contaminado e profanado o templo, colocando lá dentro, olha só, utensílios para adorarem a Baal, ao poste ídolo e à lua, céu e estrelas. E então ele pegou todos esses utensílios, queimou e jogou no Vale Cedron. É aqui o Vale Cedron. Esse local aqui era o local que se jogava o lixo. Tudo que não prestava jogava ali e queimava. A cidade lá de fora não existia. Aqui é o Monte das Oliveiras. Só existia da muralha para dentro. Hoje existe a cidade nova de Jerusalém, construída fora das muralhas. E dentro das muralhas é considerada a cidade velha. Mas naquela época só havia a cidade de Jerusalém dentro das muralhas, cercada. E jogavam os lixos e queimavam tudo aqui. Foi isso que Josias fez. Pegou os utensílios todos dos outros deuses que tinham colocado no templo, queimou e jogou ali. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas. Algumas traduções dizem constelações. E a todo o exército dos céus, quer dizer, gerou uma bagunça mesmo espiritual. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Aqui tem, isso aqui tudo é um cemitério. Aqui é cemitério, aqui é cemitério, são sepulturas. Já desde aquela época era cemitério, né? Bom, também derrubou as casas da prostituição cultual que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Prostituição cultual eram homens e mulheres prostitutos e prostitutas cultuais que ficavam lá, olha só, estava na casa do Senhor. Essas casas de prostituição dentro do templo, também no átrio, devia ser, né? Que a pessoa ia lá e tinha relação sexual com o prostituto ou prostituta cultual e entrava em êxtase, e aquele êxtase era como se chegasse mais perto de Deus. Uma coisa totalmente deturpada. Totalmente deturpada. Que Deus não ensinou a fazer desse jeito. Não foi assim que Deus ensinou a adorá-lo. Todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam de Geba a Bercheva e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Eles não sacrificavam, não ministravam no templo, esses dos altos, mas comiam dos pães da proposição. Também Josias profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Esse Moloque era o Satanás da época, né? Ao qual se sacrificavam crianças. Gente, até hoje isso existe. O satanismo cresce dia a dia e não é entre os pobres e ignorantes, não. É entre os ricos e letrados. Porque não tem inteligência espiritual para compreender essa barbárie. Muitas das crianças que desaparecem são sacrificadas a Satanás em rituais satânicos, no satanismo. É muito mais comum do que nós podemos imaginar. Nós não podemos nem imaginar o quanto de satanismo que tem, especialmente na Europa. Na Europa, o satanismo está crescendo de uma forma absurda. E nós temos visto o que está acontecendo em países ditos de primeiro mundo, civilizados, alto nível cultural e social,
barbáries estão sendo praticadas nesses países. Por quê? Porque são adeptos do satanismo. Portanto, fique esperto. Não ache que todo mundo é bonzinho, que fulaninho ali é assim. Cuidado. Cuidado com seus filhos, em todos os sentidos, mas especialmente nessa questão da religião. Porque há muitas pessoas que são vizinhos nossos, parentes nossos, que são satanistas, mas eles não falam, eles não comentam. E eles armam para levar a criança, para oferecer. Ritual macabro. Isso já vem desde essa época. Deus em momento nenhum, olha, Deus, Adonai, Jeová, Hashem, em momento algum pediu que nós oferecêssemos criança em sacrifício. O único pedido que ele fez foi a Abraão, com a intenção de ver se Abraão obedecia ou não. E mesmo assim, não foi feito. Na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, Deus falou, chega, não precisa. Eu só queria saber se você realmente me amava mais do que aí. É uma questão de teste de fé entre Deus e Abraão. Mas em momento algum, não existe na Bíblia nenhuma situação em que Deus peça para que nós façamos sacrifícios de criança para Ele. Se tem sacrifício de criança, se tem sangue humano, não vem de Deus. O único sangue que Deus aceitou foi o de Jesus na cruz para fazer o novo pacto. E acabou. E ele fez voluntariamente. Acabou. Não existe nada disso.